Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, no dia 4 de junho de 2020, a nossa pauta continua sendo o nosso capítulo 5 a respeito das reformas religiosas. Bom, relembrando vocês, nós falamos sobre a reforma protestante, né, as ideias de Martinho Lutero. Depois nós falamos sobre as consequências que essa reforma protestante trouxe, né, para todo o continente europeu. Depois nós falamos a respeito do calvinismo, da igreja anglicana, vocês se lembram que eu falei para vocês, foi fundada pelo rei Henrique VIII, porque ele queria se divorciar da esposa dele para se casar com outra e o Papa não permitiu que o casamento católico fosse anulado, então ele resolveu romper com a igreja católica para se casar com a amante que ele tinha, né? Vocês se lembram que eu falei para vocês? Daí eu até deixei umas perguntas no quiz, né? Falando sobre o ziglianismo e o anabatismo, né? Que são duas doutrinas, dois movimentos também que se formaram, né? O ziniglianismo, perdão, essa doutrina se caracterizou, né, por contrariar muitos dos rituais católicos, como a celebração de missas e o culto às imagens dos santos. Afirmava, além disso, que a Bíblia era a única portadora da palavra de Deus. Bom, quem é católico sabe que os católicos, eles frequentam, os evangélicos geralmente frequentam o culto e os católicos vão à missa, né? E os católicos não é que adoram as imagens, né? Mas tem a imagem ali para se lembrar de rezar para o santo de devoção, né? Mas ele acreditava que isso era totalmente errado, que não deveria existir missa, que o único meio de salvação é através da Bíblia. Ou seja, a missa e você olhar para um santo e adoração de imagens, tudo isso é pecado. Tá? Eles acreditavam nessa teoria. E o anabatismo? Os anabatismos não aceitavam que o batismo fosse feito em crianças, pois acreditavam que somente pessoas adultas tinham condições de decidir sobre sua religiosidade. Bom, para quem é católico também sabe que geralmente a pessoa é batizada quando ela é bebezinha, quando ela tem meses ainda. Algumas famílias demoram um pouquinho mais, mas geralmente é quando ela é criança. Os evangélicos são um pouco diferentes, né? Eles são quando a criança... quando a pessoa já cresce e pode ser batizada, né? Eles acreditam que é melhor a pessoa ser maior para ser batizada. Bom, então era nisso que o anabatismo condenava. Ele não aceitava que a criança fosse batizada. Ela tinha que ser grande para ela, de fato, escolher qual a religião que ela fosse seguir, né? Eles costumavam formar comunidades isoladas, nas quais todo o cotidiano de seus membros era pautado pela religião, ou seja, né, tudo o cotidiano da comunidade inteira, tudo que eles faziam era tudo voltado para a religião deles. Diversos princípios do anabatismo influenciaram outros grupos religiosos, como os Quakers e os Batistas. Bom, aqui na página 328 tem 3 questões, tá? Eu não deixei de tarefa para vocês, tá? Não precisem mandar pergunta falando, professora, você não deixou de tarefa. Não deixei. Mas eu decidi fazer a correção aqui com vocês para depois nós entrarmos no outro assunto, tá? Bom, a número 1 é: leia as afirmações abaixo. Isso está na página 328, então eu vou pedir para que todo mundo pegue a apostila para nós fazermos a correção. Leia as afirmações abaixo e marque um X na alternativa correta. Depois corrija as afirmações incorretas nas linhas a seguir. Bom, a letra A. Os movimentos que ficaram conhecidos como Reforma Protestantes criticavam a corrupção na igreja islâmica. É na igreja islâmica? É na igreja católica. Não tem nada a ver com islamismo aqui, tá? A letra B. As reformas religiosas ocorridas na Europa durante o século XVI deram origem a novas religiões cristãs. Sim, são novas religiões cristãs, com princípios cristãos, só que é diferente dos princípios que o catolicismo pregava, mas eram religiões cristãs. Não tem nada a ver com, não é cristã. É cristã sim, só que não é o catolicismo. A letra C. A Igreja Luterana foi criada na Inglaterra após um desentendimento entre o monarca VIII e o papado? Não.
A igreja luterana, quando nós falamos Lutero, nós lembramos sempre da Alemanha, foi criado na Alemanha e ele não teve desafeto diretamente com o Papa, isso vem mais para frente. Mas no momento que ele criou, não foi por conta do desafeto com o Papa. O Lutero, ele criou a igreja porque ele estava insatisfeito com o que estava ocorrendo na igreja católica, né? Lembra que eu falei para vocês que tinha algumas coisas erradas que ele não concordava? Que a Bíblia, nem todo mundo tinha acesso à Bíblia. A Bíblia só estava no latim. Ele não aceitava isso, que as pessoas não tivessem um contato direto com a Bíblia e só entendessem a palavra de Deus a respeito dos padres que pregavam ali. E ele achava que alguns padres da Igreja Católica faziam algumas coisas erradas, como a venda de indulgências, aquilo que eu falei para vocês. Você só vai para o céu se você dá um tanto de dinheiro para a igreja, porque daí o seu pecado vai ser perdoado. Era isso que o Martinho Lutero condenava, tá? Correção, vamos lá. Letra A, na correção, né, que a letra A tá errada, nós vamos colocar os movimentos que ficaram conhecidos como Reforma Protestante criticavam a corrupção na Igreja Católica, tá? Não é islâmica, tá? E a letra C, a nossa correção. A Igreja Anglicana foi criada na Inglaterra, tá? Não é a Igreja Luterana, é a Igreja Anglicana, Anglicanismo, na Inglaterra, após um desentendimento entre o monarca Henrique VIII e o Papa. Entenderam? Então, vou voltar a falar para vocês. A letra A, os movimentos que ficaram conhecidos como Reforma Protestante criticavam a corrupção na Igreja Católica, tá? No finalzinho da letra A, vocês só tiram a islâmica e colocam a católica. E na letra C, é o comecinho que muda, tá? É a Igreja Anglicana, não é a Igreja Luterana. Número 2. Ligue o nome de cada religião a seguir à sua respectiva informação. Luteranismo. Lutero, luteranismo. Qual que vai ser? Essa religião tem como principal característica a crença na predestinação? Lutero pregava isso? Quem pregava isso? Era o Calvino, né? Lembra? A outra, essa religião foi criada como uma política do Estado inglês em decorrência da limitação do poder da igreja no país? Não. A outra, o fundador dessa religião defendia que os fiéis deveriam ter acesso direto à Bíblia, pois esse motivo traduziu essa obra para o idioma da região onde vivia? Exatamente. Então, a luteranismo você vai ligar com a última. Calvinismo. Essa religião tem como principal característica a crença na predestinação? Exato. Então, o calvinismo você vai ligar lá com a primeira. Anglicanismo. Anglicano, quando falamos anglicanismo, lembramos da Inglaterra, do rei Henrique VIII rompendo com a Igreja Católica. Nós vamos ligar com essa religião foi criada como uma política do Estado inglês em decorrência da limitação do poder da Igreja Católica no país. Número 3. Explique o que foram as revoltas camponesas. É algo que vocês estão tendo um pouco de dificuldade de conseguir entender. Bom, vamos lá. As revoltas camponesas foram um movimento de contestação promovido por camponeses na região da atual Alemanha, tá? Assim que foi publicadas as teses do Lutero, tá? Que começou essa revolta camponesa. Elas foram influenciadas pela crítica de Martinho Lutero à autoridade da Igreja Católica. Os camponeses se revoltaram contra os privilégios da nobreza e clero e exigiram que fossem restituídos, ou seja, que eles tivessem de volta os direitos que haviam sido abolidos, como do uso das terras comunais, porque os camponeses não podiam mais fazer uso das terras comunais, as terras que pertenciam ali à nobreza, à igreja, essas terras pertenciam, e a nobreza e a igreja tiraram dos camponeses, ou seja, eles não podiam utilizar essas terras, porque essas terras pertenciam à nobreza e à igreja e pronto, não podiam, e eles se revoltaram depois da publicação dessa tese, ok? Agora vamos lá para a página 329, a respeito da Contra-Reforma. O que foi a Contra-Reforma? Quando nós falamos contra, a reforma foi feita, né? A reforma protestante foi toda feita, e agora viria o quê? Uma contra
aquela reforma, uma coisa contrária àquela reforma que foi feita. E essa contra-reforma seria de quem? Quem estaria fazendo essa contra-reforma? Uma reação da Igreja Católica ao avanço do protestantismo no século XV, no século XVI, né? Aqui no primeiro parágrafo nós podemos até ver que no século XVI o alto clero da Igreja Católica iniciou um movimento de reação às críticas que vinham sendo feitas pela Reforma Protestante. Esse movimento ficou conhecido como Contra-Reforma, ou seja, as pessoas todas estavam criticando a Igreja Católica estava começando a perder membros para o protestantismo e para as outras religiões, como o calvinismo e o anglicanismo, outras igrejas que tinham surgido a partir da Reforma Protestante. O que a igreja fez? Vou fazer uma contra-reforma, vou proibir que se espalhe mais essa questão dessa reforma religiosa. Bom, a igreja, ela reagiu de uma forma um tanto quanto violenta, né? Não foi passivo, né? Aqui no segundo parágrafo, nós vamos ver que diante da grande aceitação das religiões protestantes pela população, a Contra-Reforma reavaliou alguns dos procedimentos da Igreja Católica e incentivando os clérigos a tornarem as missas mais acessíveis e atrativas para os fiéis. Tá, ok, aí tudo bem, né? Mas não foi tão fácil assim para eles tomarem essas decisões. Essas foram uma das primeiras decisões que eles tomaram. Vamos deixar a missa um pouco mais fácil para que os fiéis consigam entender o que os padres estão tentando transmitir. Bom, no terceiro parágrafo vai falar que o movimento da Contra-Reforma também buscou organizar e reafirmar os dogmas da Igreja, ou seja, determinando regras precisas para a realização de missas e sacramentos como batismo, eucaristia e matrimônio. Ou seja, não mudou nada, eles continuaram assim, só mudou essa questão da missa ser um pouco mais acessível, mas os dogmas da igreja, que eram os de sempre, não iriam mudar em nada. Eles não iriam mudar a questão da eucaristia, do batismo, do sacramento, nada iria ser mudado. Eles discutiram isso e decidiram, não, a gente vai continuar do mesmo jeito que a gente é. Não vamos mudar em nada. No quarto parágrafo fala que a Contra-Reforma não aceitava o princípio protestante da livre interpretação da Bíblia, ou seja, o protestantismo lá do Lutero, ele queria que as pessoas tivessem uma livre interpretação do que entender da Bíblia. Já a Igreja Católica não aceitava isso. Como que a pessoa vai pegar a Bíblia e vai entender do jeito que ela quiser? Não, nós não vamos aceitar isso. Por isso, determinou que apenas clérigos católicos deveriam transmitir os ensinamentos aos fiéis de acordo com as normas da igreja, ou seja, apenas as pessoas, os membros ali mais fortes da Igreja Católica, poderiam decidir como expressar a palavra de Deus para as outras pessoas, né? Bom, para que todas essas questões chegassem de fato a um ponto final, a um acordo, ocorreu um concílio na cidade de Trento. Não sei se vocês já ouviram falar, que vai falar sobre o concílio de Trento, onde foram discutidas todas essas questões, né? O que eles iriam fazer para frear essa questão do protestantismo se espalhar pela Europa, né? Vamos nos unir num conselho ali em Trento, para discutir como que nós vamos acabar com essa questão do protestantismo e ele está se espalhando. Como que nós vamos fazer? Bom, o Concílio de Trento. Esses e outros princípios da Contra-Reforma foram estabelecidos em reuniões de alto clero realizados na cidade de Trento, na Itália, entre 1545 a 1563, ou seja, demorou quase 20 anos para que esse conselho terminasse de fato. Essas reuniões, como o Concílio de Trento, trataram também sobre o tema central das críticas de Martinho Lutero, a venda de indulgências. O concílio decidiu que as indulgências deveriam continuar sendo concedidas pela igreja, porém sem vendê-las. Bom, as indulgências até hoje na igreja católica, né? Nós temos essa questão por exemplo, o padre vai realizar uma missa, por exemplo, de finados no cemitério. E ele fala que quem vai tem a indulgência, mas é uma indulgência de graça, é uma bênção especial essa indulgência, sem ter que vender essa indulgência. Bom, durante esse concílio aqui de Trento, estabeleceram algumas coisas para frear a questão do protestantismo ser espalhada, né? Para frear, né? De vez.
Então foram criados a Companhia de Jesus pelo Inácio de Loyola, não sei se vocês já escutaram falar, né? Fundada em 1540, a Companhia de Jesus era uma ordem religiosa católica que estava entre as principais instituições responsáveis por difundir os princípios defendidos pela Contra-Reforma. Seus membros eram chamados jesuítas, acho que vocês já escutaram falar. Eles eram encarregados de promover a catequese, participando de missões evangelizadoras em diversas regiões da Europa, da América e da Ásia. Ou seja, esses jesuítas, vocês já escutaram falar, eles são os que vieram aqui para a América, né? E foram os principais que catequizaram os índios. Eles acreditavam que o índio não tem religião, e eles eram os responsáveis pela catequização dos índios e também pelas pessoas que não tinham religião, né? O fundador foi o Inácio de Loyola, né? Eles assumiram a conversão dos indígenas e acabaram se tornando uma ordem, né? Uma ordem que até hoje, né, é muito forte, né? Que é responsável bastante até os dias atuais. Bom, na próxima página nós vamos ver a Contra-Reforma e a Inquisição, né? Que de fato aconteceu de mais triste a respeito dessa perseguição da Igreja Católica contra o protestantismo, que foi a Contra-Reforma e a Inquisição. Essas duas questões daí eu vou deixar para a próxima aula para nós fazermos, tá? Por hoje é só isso, eu vou deixar algumas questões na plataforma e vou deixar alguns slides.